Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, 21 de Tammuz de 5.778. Veja no Mosaico. Mosaico Notícias. Entrevista com o rabino Michel Schlesinger. Dica de saúde do Einstein e muito mais. O programa há mais tempo no ar na televisão brasileira completa 57 anos. E por isso, durante todo o mês de julho, o Mosaico estará em clima de festa. E como já de costume, no oferecimento do nosso parceiro, o Hospital Albert Einstein, vamos às notícias e comentários da semana com o Rony Gottschalk. Fala, Ronão! O antissemitismo continua o mesmo. As barbaridades que a imprensa internacional publica sobre Israel continuam as mesmas. Então, nessa semana, nós vamos ficar com duas notícias simpáticas. A primeira diz respeito a Cláudia Sheinbaum Pardo. Neta de imigrantes que vieram da Lituânia e da Bulgária, ela entra para a história como a primeira mulher a ser eleita para a prefeitura da Cidade do México. E de quebra, a primeira pessoa de descendência judaica também. Sheinbaum é uma ativista política, doutora em engenharia, que entrou no radar das eleições mexicanas ao ganhar a eleição para prefeito de um dos maiores distritos da Cidade do México. A outra notícia simpática é que o cantor francês de origem armênia, Charles Aznavour, vai sair numa turnê pelo mundo para comemorar nada mais, nada menos que o seu aniversário de 95 anos. Isso mesmo, 95 anos. Ele vai começar pelo Japão, depois Ucrânia, França, Suíça e, para os seus fãs, aqui vai a dica. Monsieur Aznavour se apresenta em Israel na Arena de Menorah Miftahim em 29 de junho de 2019. Segundo Aznavour, os 95 são os novos 25. No Mosaico Online de hoje, vamos ver dois exemplos de coexistência em Israel. No primeiro, um time de futebol que reúne árabes, israelenses e russos, além de outras etnias, sob o mesmo escudo. No segundo, o exemplo de que a união entre judeus e árabes pode gerar parcerias de sucesso, como a dos donos da famosa sorveteria Busa em Israel. Dá uma olhada. אנחנו מכבי חיפה נהלל. احنا מכבי חיפה נהלל. בקבוצה שלנו יש יהודים, ערבים, רוסים, צ'רקסים ומכל המינים. بفريقنا بيلعب يهود وعرب بس احنا كلياتنا فريق واحد. חלק באים מהעיר, חלק באים מהכפר. אבל אנחנו קבוצה אחת. احنا فريق واحد. אחד בשביל כולם! כולם בשביל אחד! מכבי חיפה! ניצחון! לא מעניין אותי שום דבר, לא הניצחונות, לא ההישגיות. המטרה, ליהנות ממה שאנחנו עושים. אדם זאב, בן קיבוץ סאסא. אני אלעד סוויטת, בן 33,
מוסלמי, תושב במקום, תושב תרשיחא. ב-2012 פתחנו את בוזה, זה הסניף הראשון שלנו. לבוזה יש היום 5 סניפים ברחבי הארץ, מרכז מבקרים, עם סדנאות וסיורים. בואו נפסיק לדבר, בואו נכין גלידה. התחלתי לעשות גלידות לפני 4.5 שנים בספרד, אחרי זה בטוסקנה, באיטליה, והבנתי שמה שאני רוצה לעשות זה לחזור לגליל, הביתה, ולעשות גלידה בכפר קטן בגליל המערבי. חיפשתי בכל מיני מקומות, שבמהלך החיפושים שלי נכנסתי למסעדה של עלה, והוא מיד חשב שזה רעיון טוב, ועוד באותו היום מצאנו את המקום הזה שאנחנו יושבים בו עכשיו. תרשיחא זה כפר ערבי, זה ביחד עם מעלות. מעלות הוא יישוב יהודי, מועצה מקומית הייתה מ-67. בוזה נראית עלייה לרגל כמו להרבה אנשים שרוצים באמת להגיד שהם מאמינים בה, בדו-קיום. צריך לדבר את השפה הזאת של שיתוף פעולה, של ביחד, של אווירה טובה, של מקומיות, ואנחנו מאוד מאוד גאים בזה. A gente agora vai para um rápido intervalo e na volta um bate-papo com o rabino Michel Schlesinger sobre seu livro Diálogos de um Rabino. Não sai daí! Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança. Composto pelas empresas Maringá Turismo, Central de Eventos e Lemontec, o Grupo Arbeitmann é sinônimo de solidez e credibilidade. A Maringá Turismo possui tradição de mais de 50 anos em viagens corporativas e a lazer e presença global em mais de 80 países. A Central de Eventos oferece experiência e criatividade para as negociações do seu evento e viagens de incentivo. A Lemontec é especializada no desenvolvimento de softwares com foco na gestão de viagens. Saiba mais, visite nossas redes sociais. Um time vencedor, um grupo de sucesso. Mosaico, 57 anos, que alegria, que força na nossa comunidade, quantos momentos marcantes passaram pelos microfones, pelas câmeras dessa maravilhosa instituição. Hoje, caminhando com a mão, na mão do seu filho, Rony, tantas notícias boas, esperamos poder passar para a comunidade, que tenhamos só coisas boas e alegrias. Mais 57, Ad Me'av Estrim, Mazal Tov Mosaico. O Mosaico mora no meu coração. E a família Gottlieb, a família Gottlieb sabe disso. A dona Raquel, o Rony, o Sérgio, enfim, todos os Gottlieb, porque a minha proximidade com o Francisco foi muito grande. Eu tive a oportunidade de fazer parte, e a honra de fazer parte do Mosaico. E o Mosaico é uma parte importante da minha vida. É o meu lançamento como uma pessoa pública e como advogado eu fiz através do Mosaico. E 57 anos eu já estive comemorando uma série de datas, mas essa de 57 anos que coincide quando nós estamos com o fundo comunitário, para mim particularmente é muito importante e eu realmente espero estar presente nos 60, nos 70 e assim por diante. Sucesso e que o sucesso continue acompanhando o Mosaico na TV.
Olá pessoal, eu sou Márcio Balas, palhaço, ator, improvisador, apresentador, e hoje estou aqui para parabenizar pelos 57 anos do Mosaico. Eu lembro de eu pequenininho, eu assisti, assim, então é um programa que eu vi, assim, lá atrás, porque eu também tenho uma certa idade já, então é muito legal de ver um programa comemorando tantos anos, então muitos mais anos, 120 anos, 240, 480, é isso aí, um beijo para vocês, tchau, tchau. Amigos do Mosaico, é com grande satisfação que nós recebemos novamente Rabino Michel Schlesinger, da CIP, que, acredite se quiser, faz mais de 13 anos que ele passou a ser um dos rabinos da CIP e provavelmente o melhor representante da tradição e da continuidade da maneira com que a CIP pensava dentro da congregação. Rabino, obrigado por nos arrumar uns minutos aqui para conversar conosco. Obrigado, Rony, pelo convite. Vocês, telespectadores, obrigado. O motivo do nosso bate-papo hoje aqui na pracinha é que o Rabino Michel acabou de lançar um livro chamado Diálogos de um Rabino, que, se eu entendo, é uma coletânea dos seus melhores momentos. Isso, como você citou, esse ano eu completo 13 anos como rabino da CIP, e então é o Bar Mitzvah do rabino. Muito bem. E eu reuni as prédicas, os sermões de grandes festas, de Rosh Hashanah e Yom Kippur, aqueles que eu considerava mais bem elaborados, e transformei isso num livro. Isso partiu de uma provocação dos próprios frequentadores da CIP que me falavam: puxa vida, quando que você vai colocar esses teus textos num livro para a gente poder ler com calma, reler, dar de presente para os amigos, etc. E aí eu pensei que depois desse período já tinha maturidade o suficiente para fazer uma coletânea desses textos e transformar isso num livro. Esses textos têm alguma coisa em comum? Eles têm. O que eu identifiquei que há de comum nesses textos é justamente que todos eles falam sobre o exercício do diálogo. Diferentes diálogos. Nós categorizamos diálogo com Deus, diálogo com a comunidade, diálogo com o outro, diálogo consigo mesmo, diálogo com os pais, finalmente diálogo com o outro que vive em mim. Então nós fizemos os capítulos conforme a categoria de diálogo, mas em todos eles o que há de elemento comum é justamente que são textos que falam desse difícil e tão importante exercício de escutar e aprender com a diversidade. É interessante essa observação. O livro chama Diálogos de um Rabino, né? E parece que o que a gente mais vê hoje em dia é monólogo. É você falando com você mesmo, é você dono das únicas opiniões que valem, é a dificuldade de ouvir o outro. Ouvir, não precisa nem concordar, mas pelo menos ouvir. Isso, de alguma forma, foi levado em consideração na hora que você escreveu? Sem dúvida. Ou na hora que você fez a coletânea? O subtítulo do livro é Reflexões para um Mundo de Monólogos. Então é identificando que nós vivemos numa época em que as pessoas têm cada vez mais dificuldade de escutar umas às outras. De certa forma, elas já estão com seus argumentos todos preparados, independentemente do que o outro vai ou não dizer, elas estão no fundo conversando com elas mesmas. É que nós compusemos o formato desse livro, pensando nesse desafio enorme. Nós vivemos num mundo de monólogos e nós queremos combater esse monólogo com diálogo, aprofundando a capacidade de ouvir, de escutar. Não precisamos concordar, Rony. Não. Podemos e devemos ter posicionamentos diferentes, mas temos que ter a capacidade de ouvir o outro, de escutar o outro, sem que isso represente um assombro, uma ameaça, né? Porque é justamente no encontro de ideias que nós temos a oportunidade de aperfeiçoar a sociedade. Se nós ficamos girando em torno daquilo que nós já sabemos ou já fazemos, então nós não caminhamos para lugar algum. A sociedade caminhou ao longo da história, ao longo dos séculos, a cultura judaica milenar teve a oportunidade de progredir porque ela é uma cultura dialógica, ela é uma cultura de debates. Foi por meio dos debates que nós pudemos superar os nossos maiores desafios e chegar onde chegamos. Você acha que o debate é uma atividade em extinção?
a dificuldade das pessoas conversarem, a não ser a distância a partir de posições já assumidas. É uma realidade que veio para ficar. Eu faço essa pergunta porque a gente tem a sensação de que, independente da força com que as pessoas defendem suas convicções, elas parecem muitas vezes ser rasas, mal formuladas, mal fundamentadas. Qual é a tua perspectiva? Porque se alguém precisa lançar um livro para dizer, escuta, é importante um diálogo, alguma coisa vai mal. Concordo que alguma coisa vai mal. Eu concordo que o diálogo é um bicho com ameaça de extinção, mas cabe a nós fazermos o possível para resgatar essa espécie. E esse livro tem por objetivo justamente isso, né? Desenvolver ferramentas para que a gente possa apurar a nossa capacidade de escuta e de diálogo. Eu escrevo lá na nota ao leitor que eu acredito que nós precisamos de duas características básicas para dialogar. A primeira é ter alguma segurança das próprias convicções. Porque se eu não tenho nenhuma segurança das minhas convicções, o encontro com outro passa a ser uma ameaça, passa a ser algo amedrontador. Então eu preciso estar seguro daquilo que eu sou. E ao mesmo tempo, a capacidade de admitir que a minha posição é uma posição e que existem diversas outras posições legítimas sobre os diversos assuntos. Então, segurança naquilo que eu penso, aliada à capacidade de admitir diversas interpretações da verdade. Quando eu tenho esses dois elementos, eu consigo partir para o diálogo, que está em extinção, mas que, se Deus quiser, trabalhando junto, nós vamos resgatar. Rabino, como isto é uma coletânea das suas melhores, ou se não são as melhores, são as com as quais você mais se identificou, prédicas, eu sei que nós estamos um pouquinho cedo ainda em relação a Rosh Hashanah. Será que nós podíamos ter aqui um furo de reportagem? O Rabino podia nos contar sobre o que nós vamos tratar no Ano Novo ou mesmo Yom Kippur? Você quer um spoiler? Eu quero um pequeno spoiler. Eu quero. Um assunto que tem se fortalecido muito na CIP é justamente a ideia do judaísmo relacional. A ideia de que as pessoas vêm para a comunidade por conta de um debate, de uma palestra, de um serviço, mas elas permanecem ou não por conta dos relacionamentos. Na medida em que a comunidade é um ambiente que os relacionamentos são fortalecidos, são estimulados, então ela passa a ser uma comunidade que as pessoas entram e permanecem e ficam. Então é muito provável que o texto das grandes festas, e não posso revelar mais do que isso, vai tocar no assunto do judaísmo relacional. O lançamento desse livro ocorreu esses dias. Isso. Onde ele pode ser encontrado? Nós estamos distribuindo o livro para as maiores livrarias, já está à disposição na livraria da Vila e também na Congregação Israelita Paulista. Nós temos lá uma pequena lojinha de objetos judaicos e o livro está lá à disposição. Então, gente, Diálogos de um Rabino, reflexões para um mundo de monólogo. Eu acho que é uma boa dica para o Ano Novo que está chegando. Rabino, mais uma vez, muito obrigado por nos arrumar uns minutinhos para conversar conosco. Rony, muito obrigado pelo carinho do convite. Telespectadores, espero que vocês tenham a oportunidade de adquirir, ler e espero que gostem. O Mosaico volta já já. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. Nossas famílias, vindas da Europa e do Oriente Médio, só se transformaram numa comunidade quando inauguraram a Hevra Kadisha e seu primeiro cemitério, o da Vila Mariana. Com isso, veio a certeza de que poderíamos viver aqui como judeus e dar continuidade às nossas tradições. Quase 100 anos depois, o trabalho de perpetuar nossas memórias continua. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Eu confesso que grande parte do que está acontecendo na comunidade
eu sei pela imprensa judaica. É o meu veículo permanente de contato e de observação. E por isso que eu tenho esse respeito ao Mosaico, ao seu fundador Francisco Gottlieb, a quem eu sempre devo ter respeito e admiração quando trabalhamos junto no movimento sionista, em todas na CIP, em todas as instituições ele atuou. Estou orgulhoso do que o filho dele está continuando aquilo que ele foi. Então, meus parabéns e que esse número dobre e que o Mosaico seja aquilo que é, o porta-voz da comunidade. Nesse ano em que o Mosaico está cumprindo 57 anos e a CONIB, juntamente com o Estado de Israel, cumpre 70, nossos parabéns, nossos votos de uma longa vida e que os outros, próximos 57, sejam ainda melhores. E hoje é dia de dica de saúde do Einstein para você. Hoje na dica de saúde do Einstein nós vamos falar sobre o tratamento da endometriose. Então, pacientes que têm endometriose podem ter dor pélvica e podem ter dificuldade para engravidar. E o tratamento da doença pode ser um pouquinho diferente em cada uma dessas situações. Então, pacientes que têm dor pélvica, mas não querem engravidar no momento, podem ser tratadas, na maioria das vezes, com tratamentos hormonais. Pílula anticoncepcional, DIU com hormônio, injeções ou adesivos ou eventualmente anéis vaginais com hormônios. A maioria das pacientes, de fato 70% mais ou menos das pacientes, se beneficiam com esse tratamento clínico hormonal. Melhoram da dor e a doença fica estabilizada. Porém, no outro terço, nos outros 30% das pacientes, a doença pode evoluir ou as pacientes podem não melhorar com o tratamento clínico hormonal. E aí sim, a indicação de um tratamento cirúrgico, quando normalmente nós fazemos uma videolaparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, onde a gente faz pequenas incisões no abdômen da paciente e consegue retirar os focos da doença. Há situações mais graves em que não cabe o tratamento hormonal, mas são situações mais incomuns, digamos, que são a presença de cistos ovarianos muito grandes ou lesões intestinais ou urinárias que comprometam a função tanto do trato urinário quanto intestinal. Então são situações menos comuns. Aí sim tem indicação de tratamento cirúrgico. Para pacientes que estão querendo engravidar, o tratamento clínico, na verdade, se torna a tentativa de engravidar. Então, quer seja tentando engravidar espontaneamente, ou fazendo algum tratamento quando necessário, induzindo ovulação, ou eventualmente fazendo uma fertilização in vitro. Caso a gravidez não aconteça, aí também há eventualmente a necessidade de se fazer um tratamento cirúrgico, onde são retirados os focos da doença. Os mesmos casos que eu disse, cistos ovarianos grandes ou problemas funcionais intestinais ou urinários, também eventualmente devem ser tratados cirurgicamente nos casos de dificuldade para engravidar. Essa foi a dica de hoje. E o Pinata Música de hoje, especial 57 anos, traz uma figura que já esteve no Mosaico e completou 80 anos de gaita em 2018, Maurício Einhorn. Vamos ouvir então Batida Diferente, composição do próprio Maurício, com Durval Ferreira, interpretada por Leonardo Mendes, Nelson Faria, Magnus Lindgren e, é claro, Maurício Einhorn.
E na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabat às 17h15. Nossa sugestão de Kabbalah Shabat é no Beitel, Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. O Mosaico dessa semana fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela companhia. Shalom, até mais. Tchau!